A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura semanal de sábado, 19 de julho de 2025, tem como título: Os apóstolos reconheceram o ministério de Paulo e Barnabé. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Queridos, essa referência bíblica de Gálatas 2 e 9 é um relato sobre a comunhão entre os apóstolos e a decisão sobre a evangelização dos gentios. Nesse texto, Paulo descreve como Tiago, Pedro e João, considerados como colunas da igreja, estenderam a mão direita a ele e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que Paulo e Barnabé deveriam se dirigir aos gentios, enquanto eles se concentrariam nos circuncisos. A história por trás desse versículo, queridos, começa com a conversão de Paulo. Antes de se tornar um cristão, Paulo era um perseguidor da igreja e havia participado da morte de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. No entanto, em uma viagem para Damasco, ele teve uma visão de Jesus e se converteu ao cristianismo. Depois disso, ele começou a pregar o evangelho e a converter muitas pessoas. No entanto, nem todos os cristãos aceitaram Paulo imediatamente. Alguns ainda o viam como um perseguidor e não confiavam nele. Isso levou a um conflito entre Paulo e os apóstolos, que eram considerados as autoridades da igreja. Eles questionaram a validade do ministério de Paulo e exigiram que ele se submetesse à lei judaica, incluindo a circuncisão. No entanto, Paulo argumentou que a salvação era pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ele também defendeu que a mensagem do evangelho deveria ser levada aos gentios, que não eram circuncidados e não seguiam a lei judaica. Isso levou a uma reunião em Jerusalém, onde os apóstolos discutiram a questão da circuncisão e da evangelização dos gentios. Então foi nessa reunião que Tiago, Pedro e João reconheceram a graça que havia sido concedida a Paulo e a Barnabé. Eles estenderam a mão direita em sinal de comunhão e concordaram que Paulo e Barnabé deveriam se dirigir aos gentios, enquanto eles se concentrariam nos circuncisos. Essa decisão foi um marco na história da igreja, pois abriu as portas para a evangelização dos gentios e para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.